A gente entra agora no caso que aconteceu na Zona Oeste de Londrina. A movimentação na casa chama a atenção desde as primeiras horas. Porque as imagens de câmeras de segurança, 18h36, mostram as pessoas que entram nessa casa, as pessoas que saem dessa casa. Nós temos detalhes sobre o crime que chocou a cidade de Londrina nas últimas horas e toda a região. Vem para o Buganza aqui, porque eu vou conversar com o Pedro Marconi, 18h37, para contar essa história junto comigo. Acontece um duplo homicídio em uma casa na Zona Oeste, Pedro. 2 pessoas morrem no local. Uma jovem de 22 anos, estudante da Universidade Estadual de Londrina, um jovem de 23 anos. Ali na casa, uma terceira vítima também é esfaqueada, também é golpeada. Essa consegue se livrar do assassino e ir na UPA pedir ajuda. O assassino vai para lá também e acaba preso. Mas o que acontece dentro dessa casa? Não é, Pedro? O que faz esse rapaz pegar uma faca e ir até essa residência? Quem eram esses envolvidos? É o que eu vou te contar a partir de agora aqui no nosso Cidade Alerta. E o Pedro conversou há poucos instantes com o delegado que está investigando esse caso, que está cuidando de tudo isso. Para trazer os detalhes para a gente, nós preparamos também uma reportagem especial sobre isso. Pedro, o delegado primeiro fala sobre uma possível motivação desse crime que acontece ali. O rapaz, que seria esse assassino, ele começa a monitorar pela internet uma das meninas que estava nessa casa. Ele criou ali na cabeça dele um romance com essa menina, ele queria ter algo com essa menina, mas a menina não queria. E a partir daí, então, esse crime começa a se desenrolar. Conta pra gente. Boa noite, Pedro, mais uma vez. Boa noite novamente, Buganza. Essa história ela é recheada de mistérios e conforme a investigação avança, novas informações vêm chegando e aí vem jogando luz sobre tudo o que aconteceu na madrugada de sábado para domingo deste fim de semana. Segundo a Polícia Civil, o Aron Dantas, de 23 anos, ele conhecia a jovem que sobreviveu, já que eles teriam trabalhado juntos no passado, em alguns locais aqui em Londrina, mas já não estavam mais trabalhando há aproximadamente um ano, cerca de um ano, já não tinham mais convivência. E segundo o relato dessa jovem que foi atacada e sobreviveu, em depoimento hoje ao delegado, ela não namorava esse rapaz, esse jovem de 23 anos, mas sim o Daniel Suzuki, de 22 anos, que foi uma das vítimas desse jovem que atacou tanto essa jovem que sobreviveu, quanto a Júlia e também o Daniel. E segundo a jovem que sobreviveu, no fim de semana, ela recebeu alguns amigos em casa, entre eles a Júlia Beatriz Garbossi, de 23 anos, que morreu, mais 2 amigas e também o Daniel. E câmeras de segurança mostram essa movimentação, o momento em que a jovem que sobreviveu chega com a Júlia e outra amiga na casa, depois chega o Daniel, 2 amigas saem e ficam então na casa. A jovem que sobreviveu, o Daniel e a Júlia. E é nesse momento, com os 3 nessa residência na Zona Oeste de Londrina, e que o Aron, o assassino, ele aparece. Ele chega perto do portão primeiro, depois dá a volta e a suspeita é que ele pula o muro dessa casa. Lá, segundo a Polícia Civil, tudo demonstra que ele teria atacado primeiro o Daniel. E depois de atacar o Daniel com golpes de faca, ele foi para ferir a jovem que sobreviveu. Ela teria paralisia do sono e demorou para perceber o que estava acontecendo. Tanto é que os ferimentos são nas mãos, nos punhos. Ela tentando se defender mesmo dormindo e depois acorda, vê toda aquela cena. E a Júlia, amiga da jovem que sobreviveu, que estava em outro quarto, aparece na porta do quarto da jovem e também do Daniel, se depara também com aquela cena tenebrosa e acaba morrendo de graça. Ela é atacada também pelo Aron, de 23 anos. Se não bastasse isso, ele ainda amarrou a jovem que sobreviveu e a algemou. E ela só conseguiu escapar dali no momento que ela fala para ele que ela precisava de atendimento médico, que não iria contar o crime, se iria falar e justificar na UPA que teria sido vítima de um assalto. E aí o Aron, ele concorda então com essa proposta da jovem que sobreviveu. Mas tudo isso, Buganza, dura aproximadamente 2 horas. Então essa jovem, mesmo ferida e com 2 corpos ali na casa, ela tem que negociar com o assassino por aproximadamente 2 horas até ele se convencer a levá-la para uma unidade básica de saúde, que no caso foi a
UPA, na verdade, a unidade de pronto atendimento, que foi a UPA do Jardim Sabará. E o doutor João Reis falou sobre isso, narrando o que teria acontecido então na casa no último fim de semana, segundo o depoimento da jovem que sobreviveu. Vamos ver. Por volta de 1h da manhã, a última conhecida foi embora, e eles foram deitar. Ficou na residência ela, o namorado, que é o Daniel, e uma amiga chamada Júlia, que estava alguns dias na residência, em razão de que tinha separado, essa amiga havia terminado o relacionamento, e acabou ele ficando com ela. E ela acordou de madrugada, né, já com o indivíduo em cima dela, que é o autor, e ela ficou meio sem entender, achando até que fosse uma questão de uma paralisia do sono. Até que ela percebeu que realmente estava sendo vítima de ferimentos por arma branca. Acabou ficando com alguns cortes, né? E ela pediu por socorro, né? Mas ela acha que o namorado dela, Daniel, tentou defendê-la. Mas pelo contexto que nós vimos ali, me parece mais que ele já tinha sido atingido quando ela percebeu. A amiga Júlia vai em socorro, chega na porta do quarto, o autor vai em direção à amiga Júlia e acaba atingindo ela também com golpes de arma branca. 18h42, e na sequência eu vou trazer já a reportagem que mostra realmente passo a passo como tudo acontece. Nós temos as imagens de câmeras de segurança que mostram a entrada, a saída de quem está ali e que horas ela foi liberada. Essa é a chegada das pessoas na casa. Já vou trazer a cena que ela sai depois de ser já atingida com esse assassino atrás. 18h43, tem participações no nosso canal no YouTube de gente que conhece a vítima e de gente que está se compadecendo da situação, mandando mensagem pra gente. O Pedro continua comigo. A Francine, uma amiga da Júlia, manda, ó. Francine Anjos, a Júlia era minha amiga. Um doce de pessoa. Ela foi uma heroína, Buganza, em defender a sua amiga. Que a justiça seja feita. Por quê? Quando ele vai pra lá, ele não quer tirar a vida da Júlia. Segundo as informações, vem pro Buganza, por favor. Segundo as informações, ele vai para lá para tirar a vida da outra vítima que consegue sobreviver. E a Júlia, como amiga, ela desesperada intervém na situação e acaba morrendo à toa, por estar no lugar errado na hora errada. E além dessa intenção dele tirar a vida dessa outra jovem, que foi internada depois e permanece no hospital, Pedro, 18h44, o que o delegado revela é que ele estava há muito tempo perseguindo essa jovem nas redes sociais. E ela não dava bola para ele, não queria nenhum relacionamento, por conta disso ele pega a faca e vai para essa casa. A principal linha de investigação da Polícia Civil, Buganza, é que esse rapaz, o Aron, de 23 anos, ele estaria perseguindo a jovem que sobreviveu. Ele que queria forçar um relacionamento com ela, mas ela já teria deixado claro que não queria nada com ele. Então ele estaria, inclusive, stalkeando, ou seja, perseguindo nas redes sociais, com perfis falsos, inclusive, para monitorar o passo a passo dessa jovem que sobreviveu. E com essas informações, a própria investigação vem tomando um outro rumo. A Polícia Civil vinha tratando toda essa história como um homicídio, 2 homicídios no caso consumados e uma tentativa de homicídio. Mas a partir do depoimento também do que vem sendo descoberto, a polícia pode mudar a configuração da jovem que sobreviveu em relação ao caso dela para uma tentativa de feminicídio, que piora bastante a situação do rapaz que foi preso. E sobre isso, sobre essa hipótese dele estar perseguindo a jovem que sobreviveu, o doutor João Reis também falou com a gente hoje à tarde. Vamos ver. Talvez tenha 2 perfis fakes que ele utilizou na época para persegui-la até acompanhá-la. É uma possibilidade, nós estamos ainda verificando isso. Mas, pelo que ela disse, ficou bem claro que realmente esses perfis fakes que criou teriam sido ele. E ela deixou bem claro que ela nunca teve relacionamento com ele. Era apenas amizade, ele que tentou algo mais e ela não aceitou. Ela relatou que, numa época, pensou até em fazer um boletim de ocorrência, pedir um mídia produtivo, mas como naquele fato acabou dando uma acalmada, né, ele acabou desistindo. Quando eu conversei com as amigas, algumas amigas dela, né, que nós ouvimos lá na residência, nem tinham conhecimento desse fato. Algumas amigas ficaram sabendo dessa questão de que ele vivia assediando, perseguindo ela, somente depois que esses fatos vieram à tona. 18h46, atenção, Pedro Marconi continua comigo ao vivo, tá? Ele conversou com o delegado, pode a qualquer momento voltar, trazendo mais detalhes sobre esse caso. O Pedro segue conversando com todos os envolvidos, tentando novas entrevistas. Eu já venho com o Pedro, mas antes, Pedro, acabou de chegar a reportagem, tá pronta já? A reportagem do passo a passo com que tudo acontece nessa casa. É o que você vai acompanhar agora. As câmeras de segurança revelam muito bem quem chega na casa, a que horas chega na casa, quem sai.
e qual o momento que essa vítima, a que sobreviveu e que seria o principal alvo desse crime, ela consegue convencer o criminoso? É esse momento, ó, ela consegue convencer o criminoso a deixar a casa e ele passa na sequência. Mas como é que se desenrola tudo? Vamos ver comigo? Vamos conferir a reportagem completa? Vem comigo então, reportagem. As imagens revelam os últimos passos das vítimas e o assassino. 23 horas de sábado, Júlia Beatriz Garbossi, 23 anos, chega na casa acompanhada de 2 mulheres. 23 horas e 36 minutos, a câmera registra a chegada de Daniel Takashi Suzuki, de 22 anos. Meia-noite e 49, uma pessoa que estava de moto entra no local. Quase 1 hora depois, ela vai embora. Agora repare, 2 horas e 21 minutos, já é madrugada de domingo. Esse é Aaron Dantas, apontado pela polícia como o autor das facadas. Ele fica um tempo ao lado do portão. A suspeita é que depois teria pulado o muro. Duas horas e 29 minutos, uma das mulheres vai embora. Uma vizinha disse que ouviu gritarias por volta das 3h30. Era umas 3h30, assim, aí um pouquinho assim. Aí eu escutei muitos gritos de mulheres. Gritavam socorro e gritavam. Eu sei que era mais do que uma mulher que estava. Desesperados. Era grito desesperado. Quase 6 horas da manhã, a mulher que seria o alvo do criminoso sai do local. Ele corre atrás. Ambos teriam ido até a UPA do Jardim Sabará. Ela teria contado para as equipes médicas que teria sido vítima do atentado. Vídeos mostram o momento da prisão em flagrante. Todas as imagens foram gravadas aqui, em frente ao portão. A casa fica aos fundos do terreno. O caso já está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios. O delegado ouviu a mulher que sobreviveu, mas a motivação ainda é um grande mistério. Não, ela não teve nenhum relacionamento com ele. Eram amigos, mas não nada de namoro. Esse homem que cometeu o crime, ele conhecia as outras vítimas, o Daniel e a Júlia, ou ainda está sendo investigado? Isso está sendo verificado, mas ele conhecia a vítima que sobreviveu, né? Já foram amigos e trabalharam juntos no mesmo local. Integrantes do NEAS, o Observatório de Feminicídios de Londrina, estão acompanhando de perto o caso. Familiares relataram que o assassino e a sobrevivente já trabalharam juntos, mas nunca teriam tido um relacionamento amoroso. Tendo ou não existido algum vínculo amoroso sexual entre eles, independe. O fato é que o autor tinha essa intenção. E foi por isso que Clarissa, na condição de ser mulher, foi tomada como vítima desse autor. Quando as equipes foram até a casa, Júlia e Daniel estavam mortos. Em depoimento, o homem permaneceu em silêncio, não deu detalhes sobre o crime. A faca foi apreendida. Vou informar o senhor 2 direitos constitucionais de bastante importância que o senhor tem. Um deles é o direito a se fazer acompanhado de advogado. Nesse momento, o senhor está acompanhado de algum advogado? Sim. O senhor tem o direito de ficar em silêncio, da sua versão só em juízo. Isso não prejudicará. O senhor pode, querendo, dar sua versão agora também. O senhor prefere ficar em silêncio ou prefere dar sua versão e responder as minhas perguntas? Fica em silêncio. A jovem que sobreviveu já recebeu alta médica. A polícia apura se ela estaria mantendo o namoro com Daniel. Eu via todo dia a menina sair para ir para o trabalho e voltava à tarde. O rapaz chegava de moto e saíam junto. E às vezes saíam junto de manhã. Eu via todo dia, agora eu acho até falta, né? Chocados, amigos e familiares acompanharam o velório e sepultamento. Policiais realizaram novas buscas na casa e objetos foram apreendidos. Para o NEAS,
o caso deve ser tratado como feminicídio. Infelizmente, o que nós observamos na prática das investigações policiais é que há uma visão muito estreita em relação ao feminicídio e que só se enxerga a caracterização do feminicídio quando há um vínculo sexual, afetivo, amoroso entre vítima e réu. Isso nós precisamos mudar. 18h51, mas o que leva um rapaz a pegar uma faca, essa faca aqui, e invadir essa casa simplesmente porque a menina não queria ter uma relação com ele, não queria ter um namoro com ele, segundo a jovem já estava até namorando, tinha um outro relacionamento. Pedro, eu vejo naquela movimentação uma sacola. O delegado hoje vai para essa casa para tentar entender e recolher o que ele poderia pegar de provas, de informações dentro dessa residência para ajudar na investigação. É essa sacola que a gente vê junto com um dos investigadores da polícia, da delegacia, aliás, de homicídios, não é? Kleber Ivode, também o delegado acompanhando. Como que a investigação procede a partir de agora? Pedro, o rapaz permanece preso preventivamente e onde que o delegado pode avançar? A prisão do Aaron Dantas, ela foi convertida de flagrante para preventiva, ou seja, por tempo indeterminado. E nessa sacola que você destacou, a Polícia Civil apreendeu na casa em que a jovem que sobreviveu morava com a Júlia, uma algema e também cordas que teriam sido usadas para amarrar a vítima que sobreviveu e o celular de uma das vítimas que perdeu a vida nesse ataque, então, desse rapaz de 23 anos. Como a prisão dele ela foi convertida para preventiva, a Polícia Civil agora tem 10 dias para concluir o inquérito. Então, o delegado deverá marcar ainda para essa semana depoimentos com parentes das vítimas que perderam a vida, das vítimas que foram assassinadas, também com parentes do rapaz que foi preso, o assassino de toda essa história, e depois deverá encaminhar o inquérito para o Ministério Público. Buganza, além disso, a Polícia Civil deverá pedir a quebra do sigilo do telefone do rapaz e também da jovem que sobreviveu para confrontar as versões que foram apresentadas até aqui, destacando que o rapaz ele ficou em silêncio durante o depoimento à Polícia Civil, ainda no flagrante no fim de semana. Buganza. Em silêncio, não quis falar nada durante o depoimento, mas depois, com certeza, a polícia vai conseguir mais informações com essas testemunhas também e com esses objetos. A gente vai seguir acompanhando esse caso e pode voltar a qualquer momento com mais detalhes, tá certo?